E aí, vamos estudar a lição? Ei, presta bastante atenção nos detalhes, que a compreensão dos detalhes nesta lição faz toda a diferença para a visão e a compreensão do todo, que é bem abrangente. Mas se liga aí, você é esperto e vai tirar isso de letra. Você já viu que cada animal simboliza um reino, já falei isso para você, que é a mesma coisa que cada parte da estátua apresentada no capítulo 2 de Daniel. Também já falei isso para você. Pastor, o que significa animal? Um reino, beleza? O leão, a Babilônia. O urso, a Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia, e o animal terrível e espantoso, Roma, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, foi o período do domínio do Império Romano sobre a humanidade. 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Último imperador, Rômulo Augusto. Você observa que este animal que simboliza Roma, este animal terrível, tem 10 chifres. Por quê? Porque depois de 476 depois de Cristo, quando Rômulo Augusto, último imperador, foi deposto, você percebe que Roma começa um processo de divisão através das tribos bárbaras. São os germanos, os érulos, os ostrogodos, os vândalos e os eslavos. E aí vai se dividindo e formando os países da Europa, como nós temos hoje. O que é a Europa hoje? É o resultado da divisão do Império Romano, que Deus anunciou que aconteceria há 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo a essa terra. Deus predisse o surgimento geopolítico da Europa através da profecia revelada por Daniel. Diante dessa sequência maravilhosa, você percebe que dessa divisão do Império Romano é colocado 10 chifres. Os 10 chifres simbolizam a divisão. Sob essa perspectiva, 3 chifres seriam arrancados dos 10, 3 desapareceriam, e surgiria um chifre pequeno, notável, pequeno a princípio, e se tornaria notável, gigante, avassalador, e dominaria todo o cenário e todo o contexto. Mas note, para o surgimento do chifre pequeno, que vem do Império Romano, a sua divisão apresentada em 10 partes, que são 10 chifres, 3 chifres precisariam ser arrancados para o surgimento do pequeno, beleza? Pequeno surgiria depois que 3 fossem arrancados. Quais tribos foram destruídas e que poder era esse do chifre pequeno? Roma passou por 2 fases. A fase pagã, onde os cristãos foram perseguidos, jogaram aos leões, o período de Nero, Diocleciano, o período de todo esse pessoal aí, os César Augusto, César não sei o quê, enfim. Depois veio um período denominado cristão, a partir de Constantino, que se declarou cristão. Enfim, Roma começa a entrar num processo de fusão com a igreja. A igreja e o Império Romano começam a se fundir, e quando o Império Romano politicamente começa a degringolar, o poder cristão sobe ao trono por intermédio da pessoa do Papa. E aí surge o sistema papal, como sendo um sistema de poder, agora não só eclesiástico, como também político. E no ano 531, o imperador Justiniano, ele outorgou o direito do Papa ser declarado como cabeça da igreja. Diante disso daí, sendo ele o cabeça da igreja, nós entendemos que algumas tribos bárbaras não concordaram muito com essa relevância de influência e de poder do sistema católico. Resultado, as 3 tribos que não concordaram foram eliminadas. Essas 3 tribos eram exatamente os 3 chifres dos 10 que precisavam sair para esse poder prevalecer. Então, os vândalos, os érulos e os ostrogordos foram destruídos, e aí o sistema papal estava estabelecido com pleno vigor, e isso aconteceu no ano de 538 depois de Cristo. Esse sistema, agora denominado de papal, que assumira o poder, ele começou a desenvolver algumas características descritas no verso 25 do capítulo 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o tempo, os tempos e a lei. Esse sistema papal que assume o controle, ele também tem um prazo de domínio
e um prazo para estabelecer isso que foi anunciado, de perseguir os santos do Altíssimo, de magoar o Altíssimo, de mudar os tempos e as leis. Isso ocorreria por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, a Bíblia diz que equivale a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano. Esse período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, considerando 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, você observa que equivale a 1.260 dias ou 1.260 anos. E quando que começou a contagem deste período de 1.260 anos de supremacia papal na história da Terra, segundo a história? Exatamente quando os 3 chifres dos 10 saíram de cena. O último dele, os ostrogodos, no ano 538. Então, segundo a história, o sistema papal assume pleno domínio no ano 538 depois de Cristo. E já que são 1.260 anos, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, nós estamos verificando que 538 se estenderia até 1798, completando assim 1.260 anos. E olha só que coincidência! Em 1798 ocorre a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte manda um dos seus generais, a saber, o Berthier, entrar no Vaticano e aprisionar o Papa Pio VI. Oh, que coincidência! Não foi coincidência, meu filho. Isso é revelação divina, porque havia terminado os 1.260 anos e esse período de supremacia papal estava tendo o seu ponto final segundo a profecia bíblica. Quando isso foi revelado mesmo? 600 anos antes de Cristo, o Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas, hein? Então, nós estamos observando o capítulo 7 do livro de Daniel, o 4º animal, que é Roma, que passou da sua fase pagã para a fase papal. A fase papal estabeleceu o seu domínio por 1.260 anos, de 538, com a tribo dos ostrogodos sendo destruída, ele assumindo a supremacia, até 1798, com a Revolução Francesa, onde sofre um golpe mortal com o aprisionamento do Papa. Viu aí? Se ligou? E durante esses 1.260 anos, as características do versículo 25 foram marcantes. E a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Se liga que a lição está muito top. É muita informação, absorva tudo, devore e utilize isso daí para o bem, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado porque o Senhor conhece todas as coisas e revelou para a gente o que precisamos saber para termos a confiança de que o Senhor está no controle da história e que pode perfeitamente estar no controle de nossa vida, em nome de Jesus. Amém.